Será que se você praticar uma atividade por tempo suficiente, você conseguirá atingir a perfeição? Para alguns, a perfeição significa se tornar o melhor dos melhores, enquanto para outros, pode ser simplesmente se tornar o melhor que você pode ser naquela atividade, a sua melhor versão. Independente de qual definição você escolha, só há uma forma de atingir a perfeição, que é por meio da prática. Aqui é o André do Você Top e ao longo desse vídeo você verá que para atingir a perfeição é necessário prática, mas não qualquer tipo de prática, e sim a prática deliberada. Você pode buscar exemplos de performances que beiram a perfeição em diversas áreas, como nos resultados olímpicos de Michael Phelps ou em músicos como Beethoven e Mozart. Mas mesmo em áreas tão diferentes, como esportes e música, por exemplo, os princípios da prática deliberada são os mesmos, porque envolvem os mesmos processos mentais. As técnicas específicas podem ser diferentes, mas o processo básico de desafio e melhoria é o mesmo. E ainda mais importante que isso é que você também pode olhar para as pessoas de alta performance em diferentes áreas, estudar o porquê elas chegaram longe e depois traçar um plano para alcançar um nível completamente novo de desempenho. É bem provável que você já tenha ouvido a frase "a prática leva à perfeição". De acordo com esse conceito, quanto mais você trabalhar em alguma coisa, melhor você tende a ficar nessa atividade. Mas será que isso é verdade para todos os tipos de prática? A maioria de nós pensa em prática como a simples repetição de uma tarefa. E com certeza, esse tipo de prática trará alguns resultados. Se você está aprendendo a jogar tênis, por exemplo, provavelmente será capaz de melhorar no começo, simplesmente tentando passar a bola para o outro lado da quadra. Você irá melhorar o seu saque e o controle de onde joga a bola até um certo ponto. Mesmo assim, seu jogo estará longe de ser completo se simplesmente praticar sem propósito. Para a maioria das pessoas, o simples ato de praticar uma atividade já é algo bom o suficiente. E se ela estiver satisfeita com isso, não há nenhum problema. Se esse for o seu caso em algo que pratica, talvez não veja o porquê avançar além desse ponto. Você pode ter uma ideia geral do que deseja alcançar, praticar até atingir um nível aceitável e considerar que aprendeu essa atividade. Porém, se você pretende evoluir e ser o melhor que pode ser nisso, essa abordagem irá atrapalhar a sua evolução. Depois de atingir um nível básico de desempenho, você irá estabilizar sua performance num platô e não irá mais melhorar. Sem mudar sua rotina de prática, você nunca irá evoluir. É fundamental que você saiba que não se trata de mera repetição ou de dedicar mais tempo à tarefa. Depois de atingir o nível básico de desempenho, anos adicionais de prática meramente repetitiva não irão ajudar muito em sua performance. Um motorista comum que dirige há 20 anos não tende a ser um motorista melhor do que seu colega que tem 5 anos de experiência como motorista. Não se trata apenas de prática, trata-se de prática com propósito, a chamada prática deliberada. De acordo com o psicólogo sueco e um dos maiores especialistas mundiais no estudo da alta performance, Anders Ericsson, a prática deliberada tem 4 componentes distintos que a distinguem da prática meramente repetitiva. 1. A prática deliberada tem objetivos específicos e bem definidos. Se você está aprendendo a tocar uma música, sua prática não deve ser algo como "vou tocar 1 hora todos os dias", mas sim, "vou treinar nesse instrumento até conseguir tocar a música sem erro 3 vezes seguidas". A chave para a prática com propósito é juntar uma série de pequenos passos enquanto você trabalha em direção a uma meta de longo prazo. Cada etapa subsequente o desafia um pouco mais do que a anterior. 2. A prática com propósito exige foco total. Você precisa dedicar 100% da sua atenção à tarefa em questão e manter sua mente voltada para o que está tentando realizar. Se enquanto você pratica você se distrai,
procrastina ou não consegue ter foco, é improvável que tenha sucesso. Sua mente deve estar voltada para o que você está tentando alcançar. 3. A prática deliberada necessita de feedback. Você precisa de alguém que possa orientá-lo, tanto para te ajudar a se manter no caminho correto, como para te mostrar onde está falhando se for o caso. Com esse feedback, você pode verificar o seu progresso, analisando em que ponto está no processo de aprendizagem. 4. A prática com propósito requer que você saia da sua zona de conforto. Você nunca vai explorar todo o seu potencial se apenas fizer as coisas que já são fáceis para você. Depois de se sentir confortável, é hora de se desafiar ainda mais. A qualidade da prática é muito mais importante do que a quantidade. A estrutura e a função do cérebro humano mudam em resposta ao tipo certo de treinamento mental, assim como os músculos mudam e crescem em resposta ao exercício com pesos. Os cérebros de pessoas com habilidades específicas parecem muito diferentes dos cérebros de pessoas sem essas habilidades. Um experimento conduzido na Universidade do Alabama mostrou que a região do cérebro que controla a mão esquerda era significativamente maior em violonistas, violoncelistas e guitarristas destros do que em pessoas que não eram músicos. Isso porque, para eles, o controle dos dedos da mão esquerda é essencial para tocar seus instrumentos. E os cérebros desses músicos haviam se adaptado aos anos de prática deliberada. Nesse ponto do vídeo, você pode se perguntar: por que esse método de prática deliberada funciona? A resposta é que ele desafia o nível de estresse ou esforço ao qual seu corpo está acostumado, te colocando num novo patamar. Por exemplo, para realmente ver esses ganhos musculares com treinos na academia, você precisa exercitar seus músculos até o ponto em que seu corpo não consiga mais manter a homeostase, que seria seu ponto de equilíbrio. Quando isso acontece, seu corpo se adapta para atingir a homeostase em um novo nível. Quase o mesmo princípio se aplica ao cérebro humano. Quanto mais você se esforça, mais a estrutura e a química do seu cérebro se adaptam para enfrentar os novos desafios. Claro, assim como na academia, você não pode ir além de seu limite, já que isso te levará ao esgotamento. Mas ao se forçar a ir um pouco além de sua zona de conforto, você irá começar a desencadear mudanças estruturais positivas. É neste ponto, um pouco além de sua zona de conforto, que seu cérebro pode mudar de forma mais rápida e eficaz. O psicólogo Anders Ericsson conduziu um experimento na Universidade Carnegie Mellon com Steve, um estudante de graduação, com o objetivo de medir a capacidade da memória humana e o efeito da prática em melhorar a memória. Nesse experimento, foi apresentado a Steve uma série de dígitos, para que ele memorizasse e respondesse de volta quando solicitado. No início, Steve teve boas taxas de sucesso em memorizar sequências de números de 8 dígitos, mas não foi tão bem em sequências de 9 dígitos e foi realmente mal em tentar memorizar sequências de 10 dígitos. Parecia que ele havia alcançado algum tipo de platô natural, uma barreira mental que o impedia de memorizar mais do que 9 números. Então Ericsson, que conduzia o experimento, decidiu tentar uma abordagem diferente, usando um novo método de treinamento. Ele apresentaria a Steve sequências de 5 dígitos, e se Steve respondesse corretamente, Ericsson adicionaria mais um dígito à sequência, a transformando em 6 dígitos. Se Steve errasse, Ericsson reduziria a sequência em 2 dígitos. Essa abordagem manteve Steve constantemente desafiado. Esse é um bom exemplo de uma prática deliberada em ação, com uma meta bem definida e pequenos passos ao longo do caminho, com desafios constantes e realistas. E esse método funcionou muito bem. Em poucos dias, Steve conseguiu memorizar uma sequência de 11 dígitos, 2 acima de seu recorde anterior. E Ericsson não parou por aí. Ele continuou desafiando Steve usando essa mesma estratégia de prática deliberada. Como resultado, após centenas de sessões,
Steve foi capaz de memorizar uma sequência de incríveis 82 dígitos. Ao longo do tempo, ele foi motivado pelo feedback positivo que recebeu de Ericsson e sua equipe e também por seu próprio desejo de se desafiar e alcançar novos níveis de desempenho. E você, em que atividade pretende usar a prática deliberada para ter evolução? Me diga sua resposta aqui nos comentários do vídeo, descrevendo quais métodos pretende usar para melhorar. E se você sente que poderia fazer mais na vida, mas por algum motivo simplesmente não consegue sair do lugar, te convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer um material elaborado por mim, usando a mesma didática aqui dos vídeos do Você Top. Um forte abraço e até o próximo vídeo!